Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre um pouco da área tecnológica, da engenharia, aqueles profissionais que se dedicam a oferecer soluções práticas para os problemas concretos. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é engenheira ambiental, primeira mulher eleita presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Bem-vinda ao programa, Nancy Walter. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite ao Sérgio, à Martina, a toda a equipe. E muito bacana o nome, né? O nome Bastidores da Vitória. E depois de uma vitória que a gente teve aí recente, né? Não foi fácil, a gente estava conversando antes aqui de começarmos o nosso bate-papo. E é um desafio aí, sempre falam, né? A primeira mulher à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que o A já foi de arquitetura, que a gente já teve juntos, né? E os arquitetos urbanistas. E eu, como uma mãe muito orgulhosa de uma arquiteta urbanista, que daqui a alguns meses também vai colaborar na engenharia civil como pai dela. Ela fez os 2 cursos concomitantes. Olha! Né? Não cobro da filha qual o conselho que ela vai gostar mais. A gente tem que ter liberdade para essas escolhas, mas o mais importante é que ela seja feliz, né? Não importa se são as meninas, os meninos, mas toda vez que eu falo para quem está procurando uma profissão na graduação, eu digo que tem que gostar, tem que imaginar que aquilo vai fazer parte do seu dia a dia, né, da nossa trajetória, vai nos dar os maiores desafios, as maiores alegrias, né? A gente consegue adquirir não só bens materiais, mas proporcionar à nossa família, a todos na nossa volta, melhores condições, né? Então, a profissão é uma coisa muito importante para a gente. E estando aí num ano em que o nosso CREA-RS vai completar 90 anos, né? O Sérgio Zimmermann fez parte aqui da história do CREA durante muitos anos. E 90 anos nesse 30 de maio. Então, a gente está abrindo o ano. Eu fiz uma posse semana passada, fiz uma posse coletiva, que o normal sempre dos presidentes de CREA é fazer uma posse só para os presidentes. Vamos começar a gestão diferente. Vamos pensar nesse olhar mais acolhedor, né? Assim como os outros conselhos acolhem mais os seus profissionais, o CREA não tem esse costume. A gente já é bastante duro pelas nossas profissões, principalmente a engenharia, e é uma pena quando os arquitetos e as arquitetas saíram do CREA. A gente tinha um olhar um pouquinho diferenciado, o que a engenharia sempre já nos provoca durante a nossa graduação, que é de começarmos e terminarmos tudo muito individual. Né? A arquitetura e urbanismo já se difere dos nossos cursos, porque eles sempre têm um trabalho em grupo. Mais coletivo. Mais coletivo. A gente é quase um voo solo, né, durante toda a graduação. Então, eu acho que pela convivência que eu tenho, e eu gosto muito da área da comunicação, mas eu não desvio de função, então fiquem tranquilos quem é da área da comunicação. Tu coloca o cálculo em segundo lugar em algum momento. Em algum momento, assim, porque acabei me diferenciando, nunca pensei em estar e ser presidente do conselho que eu faço parte. Eu talvez seja, junto com o Sérgio e talvez com a Martina, e com tantos aí que depois vão nos assistir, mas eu sou muito crítica ao sistema profissional. Eu fui extremamente, sempre fiz muita crítica, mas uma crítica que realmente pudesse modificar aquilo que me aborrecia. Né? Eu sempre achei que o nosso sistema ele não olha para a gente como cliente. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais de que o nosso profissional, eles são os nossos clientes. Os conselhos de fiscalização profissional, eles são sempre muito tranquilos e acomodados, de certa forma, porque o seu cliente, ele vem até nós. A gente não precisa conquistar, porque nós somos obrigados a ter esse registro para exercermos a nossa profissão. Então, sempre foi um desafio de tratar os nossos clientes de uma forma melhor, de ter um olhar diferenciado, não só de oferecer melhores serviços, até porque isso é um tipo de fala que no próprio CREA não tem essa cultura. Então, o mais difícil não é ser a primeira mulher a presidir o CREA em 90 anos. É trazer um olhar diferenciado, que talvez um pouco dessa bagagem seja por eu ser mulher, mas principalmente por ouvir muito e ser bastante ambiciosa em querer não o melhor conselho. Eu não sou competitiva por isso, mas eu quero ter orgulho do conselho que eu faço parte, e a gente não tem. Então, ao mesmo tempo, trabalhar,
mostrar serviço, dizer ao que veio e fazer diferente. Então, acho que isso resume bastante do que é ser a primeira mulher à frente do CREA. Interessante. Muito bem, muito bom. Adorei. Nancy, eu queria começar te perguntando assim, né? Como está a área tecnológica, né? Como é que o sistema CREA está no Brasil, no Rio Grande do Sul hoje? Assim, dá um panorama assim para gente. Né? Nós fizemos ano passado um evento, a gente trouxe para o Rio Grande do Sul, porque a gente se candidata como anfitrião, como co-anfitrião, para a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, que ano passado nós comemoramos a 78ª edição da SOIA. O Sérgio deve se lembrar ainda. Essa foi a minha 10ª SOIA. E eu não quis trazer a melhor edição em todo esse tempo que o evento ocorre. Mas eu quis resgatar justamente a importância das nossas profissões e com quem a gente trabalha. Né? A gente trabalha tanto com o pessoal da advocacia, arquitetura e urbanismo, a gente trabalha com os profissionais da biologia, a gente trabalha, sempre é uma equipe multidisciplinar, principalmente na minha formação, eu sou engenheiro ambiental, eu também sou da primeira turma de engenheiros ambientais do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil, então já estou acostumada sempre dizendo que talvez eu seja a minoria, não gosto dessa palavra, mas... Um pioneirismo, sim. Também não gosto dessa palavra, não encontro a palavra, mas sempre os desafios, né? Quando a gente procura algo novo e abraça algo novo, a gente se desafia ainda mais. Então, por isso que para mim talvez não seja mais fácil, mas é um desafio a mais. Então, vem o desafio que a gente está abraçando. Mas, olhando o contexto nacional, né, da nossa área tecnológica, eu quis trazer esse evento ano passado, que a média sempre de participantes nas outras edições era de 3.000, 3.500. Nós paramos de contar quando nós batemos a marca de 6.000. Isso foi em Gramado, de 8 a 11 de agosto. Eu escolhi o tema, que é a soberania nacional e a importância da engenharia. Porque nós estávamos aí com novos governos, com novas esperanças, né, e acreditando que a gente ia fazer parte do desenvolvimento. Então, não há desenvolvimento sem que a gente tenha alguma das nossas profissões envolvidas, principalmente a área da tecnologia, né? Eu não gosto só de puxar o assado para a engenharia, mas a gente faz parte, principalmente daquilo que mais aparece. A área da construção civil e da arquitetura e urbanismo, as pessoas enxergam, mas as nossas profissões vão muito além disso. Sim. Eu, como gosto de, digamos, um pouco mais de adrenalina, eu fui para um bug jump, que o maior bug jump do Brasil está no Rio Grande do Sul, e está na Serra Gaúcha. E pela surpresa de vocês não imaginam onde esteja, em Bento Gonçalves. Lá, a gente tem um parque de aventura, não é de aventureiros e não é para aventureiros. Momento turismo, agora no podcast. Mas tem muita engenharia. Sim, tem. Lá nós temos uma plataforma de bug jump de 150 metros de altura. Eu usei o equipamento. Eu não testei o equipamento, porque o equipamento já foi testado. Com equipamentos adequados. Tu pulaste? Eu pulei. Eu saltei do bug jump. E eu tenho muito medo de altura. Mas eu saltei porque eu me senti protegida. E eu sabia que ali tem profissionais que me dão essa segurança. Sim. Não são aventureiros que estão ali, mas as pessoas não imaginam que ali nós temos mais de 10 profissões envolvidas. Então, o nosso desafio está em mostrar para quem olhou para a engenharia como eu olhei, ou para a arquitetura e urbanismo, ou para o direito, para que as novas gerações olhem, e é muito difícil de enxergar onde tem a engenharia. Então, hoje eu vejo que ela está desvalorizada, ela está, não só as profissões da engenharia, mas da área tecnológica. Elas foram deixadas de lado. Aí a gente tem que olhar também para o contexto do ensino à distância. O EAD contribuiu muito para isso, para talvez... de alguma maneira, parecer que é mais simples cursar os cursos de engenharia. A gente teve aí uma baixa procura no último vestibular, está tendo ainda. E eu vi uma pesquisa recente que a baixa procura se deve pela questão do desempenho na área da matemática. Das exatas. Das exatas, né? A gente não chama ainda da... Eu estava querendo dizer as exatas, mas as exatas a gente usa na faculdade. Mas é das exatas, principalmente na matemática, né? Por conta da pandemia. Então, isso já é um reflexo da pandemia. Eu não achei que a gente fosse perceber tão rápido
os reflexos da pandemia. Eu estava fazendo a conta que a gente ia sentir isso, sei lá, nos próximos 5 anos, mas não tão rápido. E o mercado de trabalho brasileiro está necessitando muito de engenheiros, né? A gente tem sempre uma piada entre nós que eu acho de muito mau gosto, que é a questão da uberização. Eu não sei, é uma questão talvez de autoestima dos nossos colegas, dos nossos profissionais. Aí eu sempre paro e penso na questão do acolher melhor o profissional e do CREA realmente sair do seu gabinete. A gente não tem mais condições de ter quem nos represente que fique no gabinete no ar-condicionado, que é mais cômodo. Eu não sou a presidente com esse perfil. Depois de 23 anos que tinha um programa nacional, que é o CREA Júnior, o nosso CREA nunca tinha tirado isso do papel. 23 anos, fez em abril do ano passado, vai fazer 24 agora. Eu fui a primeira gestão que tirei isso do papel para instituir no nosso estado. Ou seja, se eu quero trazer os meus futuros colegas mais próximos de mim, eu tenho que ir lá ao encontro deles. Não adianta eu fazer a obrigação que é estar numa colação de grau, onde eu vou lá tirar foto. E nem a carteirinha hoje a gente pode entregar mais, como eu recebi, como o Sérgio recebeu. Então, a gente precisa realmente cativar os nossos futuros clientes. Exato. E conquistar e talvez reconquistar os que são os atuais clientes como eu. Eu estou com 22 anos de formada e eu coloquei pela primeira vez, talvez um presidente de CREA colocou o seu número corporativo no boleto. Ano passado eu botei o telefone e eu fiz uma experiência para as pessoas ligarem. Muitas pessoas ligaram. E a ligação mais diferente que eu recebi, eu sempre gosto de falar, é de um profissional com 84 anos. Ele me ligou e disse assim, eu nunca me identifiquei como presidente, eu atendo como se fosse um funcionário do CREA. E aí eu disse, o que eu posso lhe ajudar? Eu estou aqui com o boleto e a redação está muito mal escrita. Tá certo? A senhora é engenheira? Sou engenheira. E assim eu continuei. Pois então, a gente tem a fama de que a gente é péssimo em redação, né? A redação não é o meu forte. Mas está muito mal escrito. Eu disse, só um minutinho que eu vou pegar o boleto. Aí eu peguei um boleto, que eu sempre tenho perto lá, que é esse período agora, que é o de pagamento. A senhora está lendo? Estou. O senhor tem razão. A sua observação é em tal parte da redação? Ali mesmo, o senhor tem razão. Eu não vou esquecer que no próximo ano a gente vai melhorar essa redação. Aí ele perguntou com quem eu estava falando, daí eu continuei me apresentando com o meu nome. Tá, mas onde é que tu trabalha? Aí eu fui obrigada a dizer que eu estava como presidente. Aí ninguém acredita, né? Ninguém acredita que a gente estava atendendo. Aí eu disse, não, mas o senhor pode ter certeza que sou eu. Pois então, aí eu disse, por curiosidade, que idade o senhor tem? Eu tenho 84 anos. Por que o senhor ainda paga o CREA? Aí ele disse, isso não é coisa que uma presidente deve dizer. Aí eu disse, sim, porque o senhor já contribuiu bastante. É jubilado? Sim, mas ele paga 90%, né? Com desconto de 90%. Sim. Mas mesmo assim, ele não precisaria pagar os 60 e poucos reais. O senhor não quer interromper o registro? Quem sabe eu lhe ajudo a preencher um formulário para interromper o registro. Aí o senhor não paga mais. Não, eu quero morrer como engenheiro. Olha que lindo! Aquilo me chamou tanta atenção. Muito legal. Daí eu saí com a máxima, né? Que é, quem me conhece é do meu feitio. Mas o senhor não precisa morrer pagando como engenheiro. Aí ele disse, eu adorei conversar contigo, mas agora mesmo que eu faço questão de pagar o conselho, porque aí vem todo um reconhecimento e que é muito legal, sabe? Mas humanizando, tu tá humanizando. Isso, humanizando, eu vou começar a usar esse termo, porque eu sentia muita falta disso, assim, eu já fui daquelas que tentei procurar alguém no conselho para melhorar, por isso que eu entrei como inspetora na minha cidade. Aí depois eu fui a representante da Zonal Sinos, que hoje eu moro em Esteio. Aí depois eu fui coordenadora das inspetorias. Eu tive uma trajetória muito parecida com a do Osni. Sim. Que legal. Aí depois de coordenadora das inspetorias, daí eu fui candidata a presidente do CREA, eu e mais 4 candidatos. Também com o ex-presidente de CREA, o mesmo que tu estava citando antes, que desistiu daquela candidatura. Sim. E é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que esse pacote todo desse olhar, de pensar como é que está a área tecnológica aqui no Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma informação que é só daqui. O percentual de mulheres que fazem parte do nosso sistema profissional aqui no Rio Grande do Sul é cerca de 18%. De um universo de cerca de 70 mil profissionais que somos no Rio Grande do Sul, registrados. No Brasil, isso sobe um pouco o percentual, é cerca de 20%. Hoje,
o nosso sistema profissional tem cerca de 1.300.000 profissionais. Desses, fora o Rio Grande do Sul, 20% são mulheres. Isso é muito pouco. É muito pouco. Das engenharias, a que menos tem a proporção entre homens e mulheres é a engenharia mecânica. A que está mais próximo desse número, que não tem uma diferença tão grande, é a engenharia química. Nossa. Depois da mecânica vem a elétrica e aí por diante. Então, a gente ainda precisa ter uma fala de fazer enxergar onde tem engenharia que as pessoas não enxergam, né? Ou da área tecnológica, que as pessoas têm uma dificuldade em enxergar. É fácil saber onde alguém da área do direito vai trabalhar, onde a área da medicina vai trabalhar. A arquitetura e urbanismo também tem esse desafio de enxergar. E tu falou na medicina, e por trás de toda a medicina hoje... Sim. Pura área tecnológica. É puro engenheiro, né? A criação de equipamentos, essa coisa toda. O que tem de engenheiro mecânico e engenheira mecânica trabalhando com peças no corpo humano é fantástico. É uma área assim que olha, a gente pode ouvir alguém falar 3 horas. São os construtores do planeta, né? Realmente, se tu fores pensar, nada no mundo acontece, são os grandes construtores. Tanto que a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, muitas profissões estão sumindo ou diminuindo muitos profissionais, o direito é um deles, porque já tem robô jurídico, né, nos Estados Unidos. Aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai implantar, ou já implantou, não lembro bem, um sistema de fazer pequenos despachos com a inteligência artificial. E isso aí vai demorar para chegar nas engenharias, né? Vai demorar muito. Então, o mercado de trabalho segue aquecido e as vagas não são supridas, né? Tu sabe, Martina, que eu enxergo bem a questão do uso da tecnologia como uma ferramenta, como um meio. Mas ele não pode ser a maneira como a gente aprende. Claro. Cada vez que alguém me pergunta assim, eu posso te fazer uma pergunta, a gente não precisa combinar. Se eu não me sentir à vontade de responder, eu vou dizer. Mas eu sempre tenho, geralmente, um posicionamento. Quando falam do EAD, eu não preencho na minha mão 5 disciplinas que eu fiz na minha graduação que eu entendo que possa ser 100% à distância. Sim. Na engenharia. Então, eu tenho dificuldade. E a minha cabeça não é... para esse... Como é que tu vai fazer, por exemplo, o arquiteto, as cadeiras de projeto à distância? Me explica. Não tem como. Eu acompanhei bem a formação da filha e quando ela fez, e foi bastante, assim, uma curiosidade, eu engravidei durante a minha graduação. Lembrem que eu disse para vocês que eu fui da primeira turma, né? Nossa, Sim. Olha só. Então, eu voltei e eu fui da primeira turma. Eu voltei, a Vitória tinha menos de 1 ano quando eu voltei. Faltavam 2 anos para eu me formar e eu descobri que eu estava grávida dela. E aí depois passou, enfim. Tudo isso sem mimimi, né? Eu nem sei o que é um mimimi. Mimimi é esse Na pessoal verdade, aí da política, que a gente trabalha com política, que diz assim, a mulher vai ter que fazer uma faculdade grávida. A mulher vai ter que fazer não sei o quê, tem matemática, então não sei o que, não pode trabalhar. Não. Tu grávida, engenheiro ambiental, primeira turma aí... Foi assim, mas eu me lembro, assim, o meu maior desafio até hoje foi voltar a estudar. Porque eu me lembro até hoje da sensação, assim, que eu no primeiro dia de aula, porque quando eu saí da faculdade, não tinha e-mail. Não tinha e-mail, era ainda os disquetes, né? Isso foi há 30 anos atrás, né? Isso foi o disquete. Imagina, a Vitória vai fazer 26 anos. Isso foi os disquetes, aqueles maiores. Eu gostei do nome da tua filha, né? Vitória. É igual a caneca. Exatamente igual, a mesma escrita. E eu, então, quando voltei a estudar, eu me lembro que a minha colega me colocou do lado e disse assim, Nancy, vem cá que a gente vai fazer um e-mail para ti, porque os professores agora mandam tudo por e-mail. Eu não sabia o que era e-mail, porque eu fiquei 1 ano fora. Eu pensei como engenheira em ficar meio ano, porque a Vitória é de abril. Sim. E eu já estava tudo planejado, que eu ia voltar em agosto, e o semestre todo já estava pronto, já sabia as cadeiras que eu ia pegar. Só que a mãe falou mais alto. Então, eu parei 1 ano, em vez de parar 1 semestre. Eu parei 2. Então, quando eu voltei, imagina o que foi recuperar o tempo perdido de 1 ano, né? E quando eu voltei, foi muito desesperador. Eu me senti um dinossauro. Eu me senti que eu tinha, assim, uns 100 anos perto de todos. Eu era a única que tinha família, eu era a única que tinha filhos. Isso eu senti que a gente acaba se privando um pouco
da tua vida universitária. E aí, quando a Vitória escolheu a engenharia, ela começou a arquitetura. E depois ela também foi para engenharia, e as duas juntas, civil e arquitetura. Nossa. E quando ela fazia certas disciplinas e chegava em casa muito cansada, ela dizia: mãe, que idade eu tinha quando tu fez, por exemplo, fenômenos de transporte, que é uma disciplina um tanto complexa. Daí eu disse: eu acho que tu tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Ela disse: inimaginável. E eu, inimaginável o quê? Inimaginável ter casa, tudo, e ainda fazer essa disciplina. Aí eu só disse assim para ela: se eu conseguir e eu não rodei, Nossa. tu tem que passar. Tadinha da Vitória. Tu consegue. Não, tu consegue. Então, eu sempre falo essa minha parte, eu sempre digo quando eu tô na universidade, e principalmente para as meninas. Eu falo para elas, eu pergunto quem ali já tem. E hoje tem muito mais mulheres com filhos na universidade do que quando eu estudei. Isso é uma coisa que talvez alguém pudesse fazer uma pesquisa. E elas não abandonam. Elas têm um suporte. Eu tinha o suporte do marido. Claro. Mas, assim, elas têm o suporte da mãe, da irmã. Na URGS, quando eu fui ano passado, fui falar essa parte e 3 ergueram o braço. E eu fui falar com as 3. E eu disse, por curiosidade, como é que foi a experiência de vocês? Eu me descuidei durante a faculdade. Foi todas uma história parecida. E como é que foi? Não, eu consegui. Eu trazia para a universidade. Que amor. Eu não, na minha época, que não faz tanto tempo, eu não tive essa condição de trazer. Há 30 anos. Olha como mudou, muito rápido. Hoje é natural aos olhos. Eu não tinha esse suporte na universidade de poder trazer, levar a Vitória para amamentar durante a aula. Hoje eu sei de história até de professor que pega o bebê da aluna enquanto estão fazendo o exercício. Até já apareceu na TV. O ideal seria os banheiros terem fraldário, adaptado. Tinha que ter tudo. Nada. Então, tinha que ter, isso não me passou pela... Para a mulher não sair do mercado de trabalho, para ficar na inclusão. E tu sabe que uma coisa bacana, falando aí um pouco dessa pauta também, trazendo uma novidade em primeira mão aqui, para os bastidores da Vitória. Óbvio, aqui sempre em primeira mão, gente. Presta atenção. Hoje apareceu um anúncio, foi uma discussão num grupo, até agora o grupo está tranquilo, de uma discussão de uma empresa que estava contratando, né, um determinado profissional que tinha que obedecer lá. O profissional deveria ser registrado no CREA, né, geólogo ou engenheiro de minas, acima de 18 anos, ter carteira de motorista categoria B e sexo masculino. Olha, que isso. Mas nem tudo está perdido. Não, impetraram o mandado de ainda segurança. tem Nada, não. Ainda tem isso? Poxa. Ainda tem. Aí a gente fez um contato, porque já foi um movimento de fazer uma nota de repúdio, daí eu parei e pensei de mudar, né, de virar a chave. Vamos fazer um contato com essa empresa para ver se realmente a empresa repensa. Vamos primeiro dar essa oportunidade para a empresa. Ela refez o anúncio e tirou a exigência do gênero. Porque, sinceramente, mas assim, o primeiro movimento é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Mas fazer a nota de repúdio, sem tu buscar o contato com a empresa, a gente não está tendo um outro olhar. Sim. A gente está, talvez... confrontando ainda. Passando a ideia. Principalmente porque eu sou presidente, eu sou mulher. Quer dizer, como é que a empresa ia entender isso? Se eu fizesse logo uma nota de repúdio. Como é que os profissionais, a maioria, iam entender? Se eu fosse homem, eu compraria essa briga desse jeito? Os desafios de ser mulher na presidência. Já começaram bem rápido. E aí mudaram. Aí não precisou... Enfim, a nota de repúdio não precisou ser feita pela área da comunicação. Ai, que bom! Mas isso é uma parte boa, assim, dos contatos que a gente faz de mudar. Porque... entre as mulheres, principalmente. Vamos fazer a nota de repúdio. Então, a questão aí, trazendo para vocês, nós somos 27 CREAs, né, um em cada estado. O Rio Grande do Sul é o 4º maior e é medido em número de profissionais e empresas registradas. Em primeiro lugar, São Paulo, com quase 300 mil profissionais registrados. Depois tem Minas Gerais, com quase 140 mil profissionais registrados. Em terceiro lugar, Rio de Janeiro, que passa um pouco de 100. Em quarto lugar, vem a gente, entre os 27. Quantos profissionais tem no Rio Grande do Sul hoje? No Rio Grande do Sul, hoje a última marca que a gente tinha era 75, mas a gente está perto de 80 mil.
Nossa. Eu quero ver se até o final da minha gestão a gente fica no pódio. A cara dela, adorei. Presidente, conta para nossa audiência. Com a saída dos arquitetos em 2010, que profissões hoje são fiscalizadas pelo sistema Confea, CREA e qual o objetivo principal do Conselho? Boa pergunta. Bom, desde a saída, né, o decreto federal foi em 31 de dezembro de 2010. De lá para cá, a gente precisou se reinventar, né? Foi um desafio para o presidente à época, né? Até porque os nossos colegas arquitetos e urbanistas, eles faziam muitas RTs, né? Era um perfil dos arquitetos e urbanistas. A gente teve que fazer uma reorganização e aprender a conviver, principalmente, né? Daí vem o meu olhar, com... Eu sempre digo que quem sai é porque está se sentindo incomodado. E eu acho que a gente precisa aprender com isso, né? A primeira saída que a gente sentiu bastante foi dos arquitetos urbanistas. E depois, em 26 de março de 2018, nós tivemos a criação de 2 conselhos federais dos técnicos de nível médio, dos técnicos agrícolas e dos técnicos industriais, ambos de nível médio. Então, foi uma outra saída significativa, principalmente de várias regiões, como na Serra, em Caxias do Sul, que tem muito técnico de nível médio. Na cidade ali onde eu resido, entre Esteio e Sapucaia do Sul também. Então, a gente teve outra saída e novamente, sempre essas 2 saídas marcaram com um grupo que estava descontente, né? E quem está descontente sai, e eu acho que quem fica tem que aprender, né, a conviver e não repetir os mesmos erros e equívocos que fizeram. Hoje nós temos ainda cerca de 300 títulos profissionais, porque nós temos, por exemplo, a minha profissão é uma profissão jovem, né? Engenheiros ambientais, temos ambientais e sanitaristas, temos a engenharia acústica, temos engenharia do petróleo, temos vários tipos de engenharia, né? Temos os tecnólogos também estão conosco. Né? Engenharia de alimentos, é? Engenharia de alimentos, que é da Câmara da Química, né? Tem engenharia de alimentos, tem... Engenharia do petróleo. Engenharia realmente do petróleo. Tem na UFPEL. Nova. Tem na UFPEL. Justamente. Tem uma engenharia diferente, que é engenharia de petróleo, tem na FURG, né? Olha. Justamente. Sim. E tem também uma engenharia civil portuária. Também tem na FURG. Muito interessante isso aí, claro. Tem tipos de... A engenharia acústica tem na Universidade de Santa Maria. Nós temos a engenharia florestal, que a primeira turma, né, começou na Universidade de Santa Maria. Né? A engenharia florestal aqui no Rio Grande do Sul ela é muito bem conceituada, porque começou aqui. E confunde um pouco o ambiental ou não? Não. Nós temos ali várias profissões que trabalham na área ambiental. E a engenharia ambiental vem também por uma questão das universidades olharem para o mercado. Né? Para os mais experientes, que já estão com o cabelo mais grisalho, os colegas, principalmente da engenharia, eles falam muito para mim assim, a senhora observa, hoje nós temos muitos cursos novos de engenharia, porque a engenharia tradicional, ela era só engenharia civil, a engenharia mecânica, a agronomia. Hoje, olha quantos cursos nós temos. E eu sou do curso novo, e eu ouço. Pois então, daí fala, daí eu disse, mas veja bem, hoje nós temos uma baixa procura pelas engenharias. Eu não teria feito engenharia se não tivesse um curso novo que eu me identificasse. Eu provavelmente, concluiria a engenharia civil, mas eu não sei se eu seria tão feliz como eu sou com o curso que eu escolhi. Então, a gente precisa também olhar de outra forma, o senhor não acha? Nossa. Então, eu vejo que as universidades, elas são o termômetro de olhar para o nosso público, os nossos futuros profissionais. O CREA não está lá, ele não é, o ator naquele momento em que as universidades são procuradas e talvez o curso de engenharia civil cada vez tenha uma procura menor. As universidades fazem esse trabalho junto aos colégios de dizer, olha, e o perfil, por que você não escolhe tal engenharia, não escolhe tal curso? Porque eu não me identifico. Qual é o seu perfil? Então, eu acho que a gente tem que respeitar cada um, né? A questão do papel do CREA. Cada vez que eu tenho a oportunidade em uma rádio, principalmente no interior do estado, de falar rapidamente qual é a importância dos profissionais terem um conselho que regulamente as suas profissões, né? Olhando o CREA não só como órgão fiscalizador, mas como também regulamentador das nossas profissões. Aí eu explico assim, bom, não é o caso,
Mas é o caso, talvez, da Fernanda, que está aqui, que é a nossa jornalista. Quando eu tenho entrevistadores ou quem a gente está falando, que são da área da comunicação. Sim. Eu digo, bom, vocês que são jornalistas, o que vocês acham de não ter um conselho que regulamente a profissão de vocês? Ah, péssimo. Por quê? Porque qualquer um pode ser jornalista. Essa é a vantagem da gente ter um conselho que regulamente as nossas profissões. Ou seja, ele vai garantir que apenas aquelas profissões e aquelas atividades técnicas possam ser exercidas por profissionais legalmente habilitados. Então, a fiscalização, estando às ruas, ela garante que aquela atividade técnica seja exercida por profissionais legalmente habilitados, né? Vai coibir o exercício ilegal. Eu tive um olhar bastante minucioso para a fiscalização nesse primeiro mandato e a gente conseguiu coibir por ano, em média, isso é muito alto, eu acho, cerca de 13 mil atividades que estavam sendo desenvolvidas por leigos, que não são da área. Então, isso é um número que eu acho muito alto. Não, é perigoso. Como as pessoas se arriscam a fazer. E recentemente... Que nem os curandeiros na medicina, né? É verdade. Previsto no Código Penal ali, curandeirismo, né? Recentemente a gente viu esse caso da explosão no sistema ali de abastecimento da central de gás aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, né? A gente acompanhou. E quando o CREA faz uma ação de fiscalização, a quantidade de crítica que os profissionais criticam, dizendo... só apareceu agora, só foi fazer a fiscalização. Eu vejo que como a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Como a gente precisa, o desafio é de fazer chegar que o CREA já tinha ido lá. Mas não adianta explicar. Então, a o pessoal critica primeiro. O nosso público... Infelizmente. É um público extremamente crítico, assim. Então, eu não estou trabalhando para agradar ninguém. Mas eu vejo que a gente precisa fazer chegar as informações. Por isso que essas oportunidades de falar aqui para vocês, dos meios, né, que a gente tem alcance, tem que fazer cada vez mais. A gente tem que se reinventar na comunicação com os nossos profissionais. Eles não acessam o site do seu conselho. Quando eles vão às redes, eles olham aquilo como não fez mais nada do que a tua obrigação. É verdade. Então, a gente tem que estar sempre pensando, mas de que maneira eu faço chegar ao profissional lá de Uruguaiana, que lá nós coibimos o exercício ilegal em tantas áreas. Como é que eu faço ele enxergar que a anuidade que ele paga, a gente está dando retorno com acesso às normas ABNT de graça? Eu gostei porque o pessoal do CAL marcou nas redes do CREA, tipo, CAL, olha aí. Eu pensei, é o que a gente fazia antigamente, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que pensar, eu pago e não me dá nada em troca. Anuidade zero. Tem o cashback agora, que tu pode ir comprando dos mesmos 25 mil parceiros que a gente compra, vou trocar o pneu do carro. Eu vou ter até 20% de cashback dos parceiros que tem lá no aplicativo do CREA-RS, que é um dos poucos que tem. E a gente pode formando um cash para ter uma data de corte e eu usar isso para pagar a anuidade. Aí a gente tem que pensar, bom, o que mais eu posso oferecer? O que eu gostaria que o conselho me oferecesse? Aproveitando isso que tu está dizendo, eu vou fazer a próxima pergunta, que tu já está entrando nela. Na verdade, assim, qual foram as principais ações assim, que tu acha que... porque vamos dizer, o público-alvo, os profissionais te reconheceram, tanto é que te reelegeram, certo? E como tu destacaria assim, as principais ações assim, que tu acha que desenvolvesse nessa questão de humanização até, não sei? Eu vou me lembrar sempre da Martina. O que mudou no CREA? Não, olha, vocês se combinaram em fazer perguntas que é muito, muito boas, assim, fica muito, muito tranquilo de eu responder, estou me sentindo muito à vontade. Bom, eu acho que um dos principais fatores foi aquilo que eu sempre, de forma bastante crítica, observei nos nossos líderes, nos nossos representantes, né? Eu sempre quis que saíssem dos gabinetes e estivessem sempre onde há uma das nossas profissões envolvidas, onde há engenharia, né? E eu via que isso não acontecia. Então, por exemplo,
é impossível que qualquer presidente, por mais boa vontade que tenha, consiga celebrar cooperação técnica, mútua cooperação, com os 497 municípios. Imagina quanto tempo de mandato precisaria. Nem com helicóptero. Não se preocupe, eu não tenho helicóptero, mas mesmo assim. O que eu pensei? Vamos usar a engenharia a nosso favor. Então, eu me aproximei da FAMURS, da Federação dos Municípios. Muito bom. E ali eu consegui celebrar de forma inédita um termo de cooperação guarda-chuva em que eu pudesse celebrar tudo com os 497 municípios através da FAMURS. Então, fomentar a lei de inspeção predial nos municípios que não têm, uma importante ferramenta. Sim. Então, em vez de eu buscar uma agenda com o município lá de Tenente Portela, e até que eu consiga a agenda, até que explique, daí passe pela Procuradoria Jurídica do município, enfim, a gente perde uma energia, terminou o mandato, agora eu me lembrei que eu tenho que resgatar aquela visita que eu fui, não dá. Então, usei engenharia a nosso favor e me aproximei. Eu acho que isso foi uma representatividade. Eu queria que, de novo, o CREA estivesse lá onde há as discussões. A gente sempre diz que a ordem está em tudo que é lugar. Inclusive, a gente vê muitos advogados falando de temas da engenharia. A culpa é dos advogados? Não. A culpa é nossa. Porque a gente não ocupa os espaços. Se a gente não ocupa, outros vão lá e ocupam. Então, se a gente quer realmente que um de nós esteja lá, a gente precisa estar. Parece que é uma fórmula simples, que a gente está falando uma coisa banal, mas não é. Então, não é da personalidade dos nossos líderes. São poucos que pensam assim de nos representar e haja disposição. Eu, em poucos dias... Eu rodei muitos quilômetros, né, não na campanha, mas enquanto eu estava como presidente, de fazer um esforço de estar em vários lugares, em vários eventos, e principalmente para trabalhar. Eu sempre digo, primeiro eu trabalho, celebro os acordos e depois a gente participa dos eventos sociais, nessa ordem. Porque senão a gente não firma posição, e é muito importante. E as vantagens, né? Eu diria em segundo lugar, as vantagens, por exemplo... Uma coisa que me irritava muito como profissional, que é a nossa ART, que é a nossa anotação de responsabilidade técnica, que é um meio contratual entre o contratante e o profissional responsável técnico. Eu já ia te perguntar, porque a nossa audiência, assim como eu, não sabe o que é RT. A RT é todo o serviço técnico que a gente vai prestar, que a gente vai exercer. A gente preenche e recolhe essa anotação de responsabilidade técnica. Né? Por exemplo, no meu caso... Eu vou ser responsável técnica por um licenciamento ambiental de uma pequena metalúrgica. Eu tenho, então, que fazer todo esse procedimento administrativo e tenho que preencher uma ART, que eu só faço isso através do site do CREA. Então, o site do Conselho é o meio, é a ferramenta de eu buscar esse documento eletrônico que eu preencho dentro das minhas atribuições profissionais, é muito importante, né? Tem... atividades técnicas que eu não posso exercer porque eu não sou habilitada para isso. Então, eu só posso dentro da minha habilitação legal. Então, eu faço e a gente celebra esse contrato, que serve como um contrato entre as partes, entre um contratante e o profissional. Bom, feito, então, esse documento, eu vou pagar uma taxa, porque ele gera um código de barras. Aí é que vem a nossa virada de chave que eu consegui ainda na pandemia. Ela levava, em média, 48 horas para ser liberada. Gente, isso era um absurdo. A gente ficava de castigo, né? Então, esperando esse documento liberar, porque esse documento é o que eu deixava de castigo para encaminhar projetos na prefeitura, para quem trabalha com PPCI nos bombeiros, para quem vai no cartório e assim por diante. Cada projeto é uma ART. Cada atividade técnica é uma ART. Tu pode, na verdade, claro, preencher várias atividades dentro de uma mesma ART. Por exemplo, antigamente os arquitetos urbanistas que estavam no CREA, eles poderiam fazer todo um projeto arquitetônico e tudo que envolve o mesmo projeto, mesmo endereço, já mesmo proprietário. discrimina ali. Tudo ali. Não precisa atividade de fundação. Por óbvio que se o profissional for responsável só por aquela atividade, ele vai fazer aquela ART. Mas tu pode, no mesmo escopo, preencher várias atividades. Bom, aquilo levava 48 horas. Eu pensei, não, é questão de... É uma missão. É uma missão. Então, eu virei 2021 liberando em até 30 minutos. Olha... E daí eu pensei, 21 para 22, eu vou diminuir para 15. Eu pensei, não,
O Pix está aí. O Pix está aí. O CREA é um baita de um cliente pro Banrisul. Quer saber, Banrisul? Bota o Pix. Bom, não podia nem ouvir meu nome dentro do Banrisul, né? E aí a gente tem, então, o Pix. Aí eu sempre digo, gente, não é para arrecadar mais rápido. O CREA não é um banco. Sim. Ele não precisa dar lucro. Ele não pode dar prejuízo. Ele tem que ser bem gerido. Mas a gente precisa não ser castigado pelo nosso conselho. O CAU leva 24 horas para liberar a RRT, que é como se fosse a nossa RT. Sim. E os técnicos têm a TRT. Cada um tem esse documento. Sim. Por isso que às vezes dizem, os profissionais não entendem por que os médicos não têm a cada receita, eles não pagam uma taxa, a comparação. E o erro é do CREA e de outros conselhos que não se aproximam enquanto estudantes para dizer a diferença que é de uma receita médica, de uma RT ou de uma RRT. Aquilo ali faz o nosso acervo profissional. As receitas não. A receita médica, a gente vira as costas, amassa, ninguém precisa ficar com aquilo. A não ser na farmácia que tu deixa ela retida, quando é o caso. Sim. Mas esse documento técnico, ele faz parte do nosso acervo. Então, alguém cuida desse acervo para nós. A ponte estaiada aqui Quando tu vai, por exemplo, te qualificar, por exemplo, para construir uma ponte pública, por exemplo, tu tem que pegar o teu acervo no CREA e comprovar que tu já tem experiência naquele... Claro. Inclusive, a ponte estaiada aqui da 448, ela no certame, a construtora que venceu, ela só venceu porque no corpo técnico dela tinha um profissional que tinha como comprovar, através, neste caso, da RT, que fez um projeto muito parecido com aquele, através de uma RT. Então, é diferente o olhar, mas a culpa é nossa de não nos aproximarmos dos profissionais já formados ou em formação, de explicar o que faz um conselho, para que é bom ter o CREA, o que acontece se tu não tiver o CREA, ou não tiver o CAU, ou não tiver a OAB. É ruim com, é muito pior sem, mas é difícil. E um outro perfil que eu também fiz foi de me aproximar de quem faz as leis. Não adianta depois a gente reclamar se a gente não se aproxima de quem está fazendo as leis que a gente vai cumprir, principalmente da nossa área. Então, uma vitória bastante grande, que talvez muitos dos colegas aí vão se lembrar, que foi do PLC 39, que era um projeto de lei complementar que visava alterar a Lei KISS, que atingia diretamente as duas profissões, das engenharias e da arquitetura e urbanismo. Então, eu me uni com o IAB, com o Sindicato dos Arquitetos, com os sindicatos de engenheiros, com várias entidades de classe, com a Sociedade de Engenharia. Ou seja, a pauta que é comum, e se a gente tem diferença com alguém, não é o momento de ter diferença. Então, eu puxei para mim e levei aquilo como uma bandeira e pensei, não, essa a gente não vai perder. Queria trazer para a Lei KISS técnicos de nível médio para fazer projeto completo de PPCI. Por quê? Os técnicos de nível médio, quando estavam no CREA, eles tinham como fazer uma RT, como preencher uma RT, mesmo que legalmente eles não estivessem habilitados para aquilo, como eu. E eu tive que explicar isso aos deputados estaduais, por que técnico de nível médio tinha RT. Eu expliquei. Eu tive que abrir o meu sistema e disse, eu posso fazer e preencher a minha RT, porque eu faço parte da modalidade da civil, eu posso preencher a minha RT com fundações. Mostrei para ele. Tá correto, deputado? Não tá. Porque eu não sou engenheira civil. Eu sei das minhas restrições técnicas. Eu não fui habilitada para tal. O senhor entendeu? Entendi o que a senhora quer dizer. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Bom, seguindo, eu fui 2 meses seguidos, toda terça-feira, eu fiz plantão em toda a sessão plenária da Câmara Ordinária da Assembleia Legislativa quando começava. Toda terça-feira, às 14 horas, eu estava lá. Para acompanhar se ia entrar em votação ou não. Foi na base da pressão. Coisa que eles não estão acostumados. Sim. Os técnicos e os nossos colegas da arquitetura são mais dispostos e mais engajados nisso. Eu me vi sozinha fazendo isso, muitas vezes.
Vou te dizer que eu tô admirada, assim, eu acho que, será que, né, parece, tem um perfil de advogada, de administradora, por causa que essa coisa, assim, de ir falante, né? Não foi fácil, mas ganhamos. Temos uma gestora aí. Mas ganhamos, são seus olhos generosos, mas a gente ganhou. A gente levou, assim, conseguimos manter com que na Lei Kiss só os profissionais da engenharia e da arquitetura e urbanismo permanecessem responsáveis técnicos por PPCI. Mas foi muito difícil. Durante 2 meses, eu fiquei trancada. Tu imagina numa gestão que eu estava começando e que eu tinha muita coisa para voar e eu me vi sozinha. Porque ele ligava, fulano, Martina, tu que trabalha com PPCI, eu posso contar contigo? Ah, eu vou. Cadê? Não ia. Não, e pior que eu tenho má memória. Fulano, não te vi. Onde é que tu tá? Tive um compromisso. Então, a gente quer que nos representem. Eu votei em ti. Mas, gente, a gente precisa mostrar... Conversar. E a gente precisa mostrar força. E o pessoal da engenharia não é unido. É verdade. Eles vão lá, mandam a procuração para ti. Por isso que nós te elegemos. Por isso que a gente acredita. Te vira agora. Então, naqueles momentos lá, eu fiz faixa, eu levei... Olha, eu quase estava pegando gente na rua, mas deu certo. Então, em Brasília também, fizemos ação que deu certo, assim, numa reunião em Cuiabá, dos 27 CREAs. Lá, eu soube que ia passar uma medida provisória, a 1040 de 2021, e que ali tinha 2 artigos, que eu não sei quem que tem essas ideias mirabolantes, mas tinha 2 artigos, o 37 e o 57. O 37 dizia que para projetos de até 140 kVA não precisava mais de ART. E o artigo 57, ele caía por terra a nossa lei, que é do salário mínimo profissional. Então, a questão ali de não cobrar mais ART para projetos assim... Eu tive que levar o pessoal da engenharia elétrica, porque eu não sou engenheiro eletricista. Então, eu levava gente que dominava o assunto para falar. E falou com os nossos 3 senadores. 2, porque um a gente não encontrava. Mas um deles, que é agrônomo... Depois que terminar o programa, tu me conta o nome, tá? Conto, Obrigada. porque até hoje a gente nunca teve contato. E o agrônomo, um dos senadores que era agrônomo, o colega da engenharia elétrica, ele disse, senador, para o senhor entender... O que é a dimensão de um projeto de 140 kVA? O senhor não precisa entender muito de engenharia elétrica, mas vai entender o que eu vou lhe dizer. Os seus eleitores que têm os aviários, aqueles de dimensão tanto por tanto por tanto, os pintos vão morrer tudo. Porque ninguém vai saber fazer um projeto desse, se não tiver um profissional legalmente habilitado. E aí ele entendeu, e ele defendeu a pauta. Então, a gente conseguiu, foi mais uma vitória, porque o que isso ia trazer? Eu enxerguei que se para um projeto desse, imaginaram que não precisa de ART, o resto não vai precisar. Isso ia ser uma avalanche. Então, eu acho que a gente, assim, e foi muito difícil. Eles colocam, assim, tudo no balaio de gás, jabuti, na calada da noite, voto, mas uma coisa... Mas tu vê a dificuldade que foi em Cuiabá, eu dizer para os colegas como se nós estivéssemos aqui, todos os 27 reunidos, e eu disse, gente, eu estou neste momento... já marcando um voo semana que vem para ir para Brasília. A gente tem que fazer um movimento de peso lá. A gente tem que levar a gente dos CREAs. No mínimo, os presidentes de CREA têm que estar lá. Quantos vão? Não, vou me movimentar. 9. Dos 27, 9. Nunca na história teve tanta movimentação. Nunca na história teve tanta mobilização de tanto presidente de CREA. Eu achei pouco. Mas é claro que é pouco. Mas isso claro. aí é uma vitória. Não, claro não para te ver, tipo, eles... até a gente tem um presidente em cada estado, se vira, né? Uma coisa assim e vai. Mas é difícil as pessoas entenderem que a gente está na vez. E quem está na vez tem a responsabilidade. Eu acho que eu tenho muito essa coisa da responsabilidade. Porque, para mim, o voto sempre foi um propósito. Eu sempre votei. Todos os votos, até hoje, eu sei em quem eu votei. E eu sei por que eu votei. Então, acho que o voto tem que ser um propósito. Assim, não pode ser... Tu tem que conquistar a pessoa. Tu imagina eu pedindo voto. Eu ia nas rádios durante a campanha e dizia, votem, colegas, vocês que são aqui de Santiago, a eleição vai ser 100% online. É muito fácil. Tu pode votar da lavoura, tu que é da agronomia.
Tu não precisa, vai embaixo de uma árvore lá, dá uma paradinha no plantio, vai embaixo da árvore lá e acessa o teu sistema. Se tu não conseguir a senha, tu faz isso e isso. É assim eu dizia. Aí o que estava me entrevistando dizia, a senhora tem que pedir voto para a senhora. Não, vou dizer, calma. Bom, temos 2 candidatos. Vou lhe dar o nome só de um, que é o que mais importa. Aí davam risada. Aí eu dizia só o meu nome, né? Tinha 2. Claro. E aí, mas era assim, tem que votar. Nós temos um número inexpressivo de votantes, que reflete o pouco interesse que a gente tem pelo nosso sistema profissional. E isso é culpa nossa. É uma questão cultural. É uma questão que a gente estava falando aqui ainda do tempo que o Sérgio estava no CREA. Do olhar que a gente tem, da composição que as pessoas... As pessoas, elas vão por vários motivos. São poucas que vão acreditando que tu pode mudar. Que tu tá ali e que tu realmente... Eu não tô nem preocupada com legado. Eu sou muito jovem ainda para ter legado. Não quero essa coisa de legado. Eu quero realmente que as pessoas se interessem pelo CREA. Falem. Bah, tem uma coisa ali que eu achei legal que tu tá fazendo. Quando eu liberei a questão da BNT, vários disseram, até que enfim fez sentido eu pagar o CREA. Então, as pessoas, elas querem mais vantagens. E pense numa pessoa que está pensando em dar vantagem para os profissionais. Então, vem bastante novidade por aí. Nesse mandato, agora, o olhar é das pessoas olharem com mais orgulho da profissão que faz parte, sabe? Daqui a pouquinho nós vamos falar do próximo mandato. Que interessante. Eu vou dar um abraço especial agora para nossa audiência recorrente. Vera, de Tubarão, Janir, de Rio Grande, o Ernesto, de Passo Fundo e o Pedro, de Brasília. Eu queria também aproveitar para os agradecimentos de praxe aqui nas nossas parcerias. A SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. E Test Food, como é que é? Eu vou falar. A nossa parceira Sálvia Taste Food e Quero Café. Muito bem. Isso. Presidente, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a estrutura do conselho, né? E o funcionamento dele. A gente tem... Quantas câmaras técnicas tem? Hoje tem 8 câmaras especializadas. A gente tem a Câmara Especializada da Engenharia Civil, da Agronomia, da Engenharia Química, da Engenharia Elétrica, da Engenharia Mecânica e Metalúrgica Antiga Industrial, a Engenharia de Segurança do Trabalho e a Engenharia Florestal. A gente tem todas essas câmaras especializadas e vários títulos, exceto talvez o da Florestal, mas se tiver algum tecnólogo, está ali dentro. Como eu, que sou engenheira ambiental e faço parte da modalidade da civil. Sim. Assim como tem engenharia hídrica, todos esses cursos novos, né? Então, vários cursos, por exemplo, engenheiro de telecomunicações, faz parte da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Então, tem vários outros títulos. E a mecatrônica? Também, a mecatrônica dentro da engenharia elétrica também. Isso. A engenharia de alimentos. A engenharia de alimentos está dentro da engenharia química. Então, são títulos profissionais dentro dessas modalidades. É um guarda-chuva. Né? A gente tem a sede do conselho. E as câmaras compõem o plenário. O plenário. Na verdade, hoje o nosso plenário está em 122 conselheiros. 122. Representantes de instituições de ensino superior e entidades de classe. As entidades de classe, elas podem ser só da agronomia, elas são a maioria de engenheiros e arquitetos. Eu sou associada de 6 entidades de classe pagante. 6. Pelo Estado aí. Enfim, as pessoas vão convidando, eu vou... E toda vez que eu estou em alguma reunião da entidade de classe, eu pergunto, eu estou em dia? Engraçado, as entidades continuam. As entidades continuam. Arquitetura. Engenharia e arquitetura, graças a Deus. É uma convivência, eu digo por mim, lá em Esteio, na Sociedade de Engenharia, em todas, assim, é uma convivência... Eu tenho grandes amigos na arquitetura e urbanismo. E que bom que a gente tem as nossas entidades de classe, né? E, então, a gente tem a sede do Conselho, né, que está ali na Rua São Luís 77, em frente ao Planetário. Ali que a gente concentra o espaço para as câmaras especializadas se reunirem. Né? Elas têm esse fórum, é um fórum de julgamento, né, de deliberações. Depois nós temos um olhar descentralizado que veio
de um arquiteto e urbanista, Osni Schroeder, já falecido, né? Faleceu em 18 de dezembro de 2020. Eu fui na despedida dele. E nós temos 44 inspetorias com a Inspetoria de Porto Alegre. Recentemente, a gente comprou um imóvel em Bagé. Há 12 anos o CREA não comprava um imóvel. Eu, no primeiro ano de gestão, com 1 ano e meio de pandemia, comprei um imóvel. Eu fiz uso de algo que o CREA nunca tinha feito, o nosso CREA Gaúcho, de usar o Prodesu, que é uma linha de financiamento do Confea, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável, para os CREAs, que é uma maneira de devolver o que a gente manda, da cota parte que a gente manda mensalmente para o Confea. Então, eu fiz uso desse recurso e, pela primeira vez na história desse programa, foi utilizado para comprar um imóvel no interior. Geralmente, os presidentes olhavam para comprar algo na capital. Então, foi a primeira vez de não sei quanto tempo que foi uma casualidade. E dessas inspetorias, então, eu inaugurei 10 inspetorias em 2 meses. 10 obras concomitantes em 2 meses. Inspetoria de Cruz Alta, Capão da Canoa, Santana do Livramento, Rio Grande, Ijuí, Canoas, por tudo que é lugar. Por tudo que é lugar. Eu sei que eu andei muitos quilômetros em 2 meses, né? A gente fez uma programação. Isso era algo que nunca era feito dessa forma no nosso conselho. Aquele ditado, espeto de... Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu nunca sei dizer, mas é esse ditado aí mesmo. E foi muito bacana porque a gente usou da engenharia e da arquitetura e urbanismo, né? Na gestão eu contratei 2 arquitetos que tem lá, que trabalham na equipe junto com o pessoal da engenharia, que é muito bacana. E a gente conseguiu, então, fazer uma reforma geral com o mobiliário que já existia há 40 anos. Então, o critério foi, eu olhei para as inspetorias que estavam comemorando 40, 45 anos, nunca tinham recebido uma reforma, tu imagina como estavam, e aí em 2 meses fecha, faz a reforma total e o mobiliário todo novo. Legal. Agora... Acredito que as mulheres nunca mais deixarão a presidência do Então foi bem bacana essa estrutura. Hoje o CREA tem cerca de 290 funcionários com os estagiários. O maior departamento de funcionários do CREA é na fiscalização. Tem 56 funcionários. O segundo vem com o apoio administrativo das inspetorias, com 52 funcionários. E o restante daí vem dos departamentos. Nancy, há uns anos atrás, aí, os pregadores do apocalipse, né, vinham sempre com aquela história da extinção do sistema, né? Aliás, coisa que os profissionais da comunicação, como tu falou, aí, já enfrentaram aí, né? O que tu diria a esses pregadores aí? Eu acho que se eu fosse eles, eu pregava o contrário, porque... Sem as nossas profissões, aí eu acho que fica muito difícil da gente ter tanto conforto, ter tanta tecnologia. Quem é que não gosta de tecnologia, né? Talvez a gente entra num contrassenso de ficar educando as crianças, né? Eu tenho 2 filhos adultos, mas eu fico imaginando hoje quem tem filhos, netos, se a gente se pega usando aí a tecnologia, dizendo para a criança não usar. A gente tem que dar o exemplo, né? Claro. Então, acho que esses apocalípticos aí, acho que não estão com nada. E outra, em Brasília também, em 2022, a gente pediu pessoalmente para um ministro gaúcho, à época, para ele conseguir com que o apoio dele, e isso aconteceu, e eu vou confessar que eu não acreditei, porque a gente tem isso, né? E aí eu me pego muito, como eu falei aqui no início, dos colegas que estão desacreditados no CREA. Eu me vi como eles perante esse líder político gaúcho que eu não acreditei. Então, eu me fiz um meia-culpa no momento, mas deu certo. Justamente porque, de novo, eles estavam lá com a medida provisória para atacar os conselhos de fiscalização. Né? Sempre tem esse olhar muito para a gente e eu acho que esse olhar não é ruim. Mas não dessa forma. Né? Porque fica muito complicado se a gente não tem quem regulamente as nossas profissões. Em dezembro de 2022, a gente teve um projeto de lei do Thiago Mitrô, de Goiás, né, do Partido Novo,
que de novo, não entendi, mas a partir do novo. Novo, mas o pensamento, né, não é do novo. Querendo, na verdade, acabar com o diploma, né? Isso foi uma polêmica, acabar com o diploma de engenheiro. Ai, que Isso, loucura. sim, eram mais de 100 profissões, eram 106 profissões. Entre as profissões, Eu lembrei disso. Ele entrou com esse projeto de lei em 22 de dezembro. Aham. E a questão da Tem percepção... que começar, de repente, pelo excesso de políticos, né? Pois então, se a gente olha com os 500 mesmos olhos, né? Vamos, 500 os mesmos olhos por outro, né? Outro prisma. 512. E ele queria... Então, isso é desregulamentar as profissões, né? E eu ainda fui... naquela ocasião, eu fui também num outro debate e eu disse, né? Assim, na bancada que a gente estava, isso até virou um meme. Na bancada que a gente estava... que um absurdo que era esse projeto de lei, que era uma coisa impensada, quem teve essa ideia de desregulamentar a profissão da engenharia, né? Justamente o escopo do projeto, o objeto do projeto de lei era de profissões que não traziam nada com a incolumidade pessoal e a questão da segurança pública. É justamente o oposto da engenharia. Sim. Né? A engenharia, a arquitetura e o urbanismo, justamente elas trabalham sempre testando a segurança da comunidade, né? Não é o outro olhar, seja do cosmético, da área química, da agronomia, gente, tudo que tu olha. Bom, e aí eu disse, veja um absurdo, eu esqueci que na bancada tinha uma vereadora de Porto Alegre do Partido Novo e que defendeu o projeto. Nossa, mãe do céu. Quase tiveram que apartar, assim, né? Porque eu não me exaltei, mas eu disse, mas isso é um absurdo. Mas você não pode aceitar dessa forma. Não pode acreditar. Sim, mas o meu marido é engenheiro. Aí, então, o colega precisa te dizer que não pode. A gente não pode ter esse tipo de pensamento. Né? Eu disse para ela, me coloco à disposição para a gente continuar conversando e eu lhe apoio nos projetos. Imagina, todos os vereadores querem projetos em que apareçam o seu nome. Todos os prefeitos querem obras. Todos querem que a cidade desenvolva. Como é que a cidade vai desenvolver sem que tenha alguém da área tecnológica ali? Meu Deus, não tem como desenvolver. E aí eu disse, nós estamos aqui numa edificação e eu quero estar segura. E essa sensação de segurança... a gente só tem se quem trabalhou tem realmente a capacidade técnica e é legalmente habilitado. Sim, sim. Senão a gente não tem. A sensação de insegurança é a única que tu não precisa explicar para alguém se ela está se sentindo segura ou não. E aí eu disse isso para... Nossa, isso ficou... Gente, assim... os comentários, então, nesse dia foram assim... Eu sou bastante indignada com essa coisa desse pessoal que fica... questionando aí por que existem as nossas profissões. Mas, assim, uma coisa a gente tem que reconhecer. A crítica, ela precisa ser feita. É bom que a gente tenha os órgãos de controle, né? A gente é auditado pelo TCU, porque o CREA é uma autarquia federal. Ele cumpre uma função por delegação de Estado, a questão da fiscalização. Né? O CREA é um órgão fiscalizador. Ele coíbe o exercício legal das nossas profissões. Ele tem que cada vez ser mais proativo, ele tem que cada vez celebrar mais termos de mútua cooperação para justamente evitar que tragédias aconteçam. Ninguém quer ficar dando depois depoimento e explicando por que aquilo aconteceu, por que a ponte pêncil rompeu, por que a central de gás teve problema, né? Por que um prédio desabou. Então, eu digo, isso ninguém quer que aconteça. Tu não quer depois explicar por que um elevador de cremalheira aconteceu aquilo daquele jeito. Direto eles querem culpados, né? Então, sempre alguém tem que dizer de quem é a culpa. E a gente tem que ter outra postura, né? Eu sempre falo para os meios de comunicação, a gente tem que ter outra postura. Não adianta desse jeito. Então, é um desafio. É um desafio aí para os conselhos. E agora, para o teu novo mandato, né? Quais os objetivos, metas? Bom, eu espero representar ainda mais os meus colegas, né? E sempre, assim, o olhar que eu tenho é sempre imaginando o olhar da engenheira para a presidente, da expectativa que eu tinha, né, quando eu não estava como presidente, e o que eu cobrava de quem estava no nosso posto máximo aí nos representando.
Então, eu sou bastante crítica ainda com isso. E agora eu sou crítica comigo mesma. Então, eu sempre espero representar bem. Eu acho que a gente precisa ter sempre uma postura correta, né? Assim, a gente precisa dar o exemplo maior. Não adianta, eu tenho que ter uma conduta correta, né? Espero, não é de agora, eu sempre tive isso. E eu acho que a gente precisa dar o exemplo nas nossas ações e cada vez tentar, ao mesmo tempo, trabalhar, que foi quando eu comecei aqui a falar para vocês que diariamente é trabalhar junto com a equipe, né? A gente precisa resgatar, nós tivemos aí 6 anos bem complicados no nosso conselho. Nós tivemos 3 anos de uma gestão, que foi uma gestão que teve uma oposição bastante forte, foi bem complicado, e deixou aí consequências, né, para nós. Depois nós tivemos 3 anos de presidente interino, de só brigas, né? Brigaram por um resultado de uma eleição para a presidência. Tivemos um primeiro vice-presidente no exercício da presidência em 2018, outro em 2019, em 2020 outro, Nossa. e a pandemia, e veio eu. Bah. Então, assim, o desafio da gente buscar a padronização, no bom sentido das coisas, de resgatar aquilo que sempre se fez de certo e se perdeu. Então, assim, é um resgate, né, da imagem do conselho, inclusive de cada vez deixar mais para trás que ali todo mundo só brigava. E eu tive motivos para brigar. Eu fui muito questionada, muito confrontada. Mas, como tu disse, aquilo que eu não conheço, o mimimi, não dava nem tempo de pensar em mim, que dirá o mimi. Então, mimimi não deu, não dava pro restante do... Para quem trabalha, não tem tempo, só o primeiro mi, os outros mi não dava tempo. Então, mas assim, motivos não faltaram. Eu fui bastante humilhada no meu primeiro mandato, subjugada, muito. E eu pensei, eu vou para um próximo mandato, porque a gente não pode desistir. Não faz mal se eu perder a eleição. Mas eu vou me dar o direito de ir para um próximo mandato para trabalhar ainda mais. E eu vou encorajar ainda, principalmente as meninas. E eu não sei se eu pensei muito firme nisso porque eu tenho a filha. E eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, trabalhar isso internamente, de não mostrar o quanto é duro, o quanto foi difícil, em quantos momentos eu não queria estar sorrindo, mas é aí que eu sorria mais ainda. Não. Então, vamos aí, no próximo mandato, vamos incomodar mais um pouquinho. Ela tinha a frase dela, era eu ficarei, né? Aquela do Schwarzenegger, né? Eu voltarei, ela era eu ficarei. Eu permanecerei. Eu permanecerei aqui, Isso aí. então. Mas não é fácil. Não gostaram, vou continuar. Bem assim. Como você lê bem. É isso aí. Isso aí. Não é fácil. isso aí, Não é tá fácil. ótimo. Nancy, eu já escutei aí de alguns candidatos ao CREA, né, que o sistema CREA é o maior sistema profissional do mundo. E né? Pois é. E aí, eu, como sou um oriundo de entidade de classe, né, eu fico pensando assim, né, como é que a presidente pretende compactuar o sistema com as entidades de classe representativas da categoria, né, em prol dos profissionais e da sociedade? Perguntinha bem institucional. Assim. Muito light. Imagina, eu que sou associada de 6 entidades de classe, isso para mim é extremamente fácil. Eu nunca estive como presidente ou da diretoria da entidade de classe, né? Eu sempre fui... Quer dizer, eu acho que eu já fui da parte fiscal da entidade de classe, mas eu evitei não ficar concomitante à frente da inspetoria e da entidade de classe, porque eu sei que elas são parceiras, mas elas precisam não ter influência. Então, eu sempre cuidei para ser mais um peão na entidade de classe e estar à frente da inspetoria. Tu sabe que uma decepção e algo único que aconteceu no nosso CREA Gaúcho, eu fui a única candidata entre os 27 CREAs que teve uma oposição na primeira vice-presidência nos 90 dias que eu fiquei afastada para a reeleição. Olha. Por isso que... Pô, tu tinha um vice-presidente trabalhando contra ainda. Exatamente. Por isso que a minha vitória ainda foi mais emblemática. E por isso que, às vezes, muitos não acreditaram que eu pudesse ganhar. Fazer política no Brasil começa na dificuldade já nos órgãos de classe, né? Foi muito difícil. Muito difícil. Tanto
que por isso que eu me lembrei por conta aqui da pergunta do Sérgio, porque nunca na história a gente destinou tanto dinheiro para as entidades de classe. 2 milhões só nesse ano. E desses 2 milhões, a gente avançou, como não tem, por enquanto, como retornar para as entidades de classe a questão do repasse das ARTs, porque isso não pôde mais ser feito. E aí, em 2015, se enxergou, através da Lei Federal das Parcerias, de fazer um chamamento público para que as entidades, através de projetos que elas apresentassem, para captar esse dinheiro através do CREA. Então, foi criado o modo chamamento público. Mas era muito difícil de fazer, porque as entidades de classe, a maioria delas, não tem um suporte administrativo. A maioria delas tá, Martina, agora ficar contigo, tu vai lá no cartório, tu tá o documento, porque da outra vez fui eu. Não, agora é o Sérgio. É assim. Eu sei bem, porque eu venho da entidade de classe, é desse jeito. E a gente tira dinheiro do bolso para pagar e fazer a vaquinha para pagar as dívidas da entidade de classe. Bom, o chamamento público, o pessoal só reclamava. O bom é o edital público do Confea. Gente, vamos fazer esse. Em 15 dias a gente fez. 15 dias era o desafio. Vamos lá, todo mundo, arregaça as mangas, vamos fazer o edital. Agora, eu saí nos 90 dias, o edital estava aberto para as entidades de classe se inscreverem para retirar esses 2 milhões. Porém, quem ficou no meu lugar não permitiu que divulgasse o edital, e esse dinheiro não sendo divulgado e não tendo apoio para as entidades de classe, olha o que aconteceu. Sim. As entidades de classe dos 2 milhões, elas só usaram 800 mil. Então, semana passada, não no fecha, encontro... né? Não. Semana passada, no encontro do Colégio de Entidades de Classe, eu falei para todos, gente, eu tenho que usar esse dinheiro. Vamos lá. Agora que vocês estavam ano passado e não deu para usar esse recurso, né? Eu não vou aqui perguntar o que fizeram nos 90 dias, porque se eu estivesse aqui, não como presidente, mas como entidade de classe, aqui que alguém não ia deixar eu usar o dinheiro que é nosso. Claro. Não me importa se tu é favorável ou contrário, o dinheiro é nosso. Claro. É a gente que recolheu esse dinheiro. Se tem esses 2 milhões no orçamento e está liberado, não importa quem liberou, o dinheiro é nosso. Claro. Se tu não quer que dê divulgação, não precisa. A divulgação é a gente que vai fazer. Sim. Como vocês não fizeram, eu sou extremamente franca, né? Como vocês não fizeram essa pressão ano passado, agora eu vou fazer o seguinte. Sugestão. Vocês se reúnam com as entidades de classe e diga que agora a gente tem 1 milhão e 200 quase para usar e a gente vai ter um prazo. E eu vou dar o prazo para vocês. Então, vamos lá. Ah, mas a prestação de contas, presidente, ela é muito morosa. Onde nós podemos melhorar? Então, toda vez que alguém me traz mais trabalho, eu digo, onde está o problema? Me traz a solução. Ajuda a trabalhar. Se não, primeiro, eu vou tomar a decisão que não é a que tu entendeu, tu não vai te sentir parte daquilo, e eu vou estar tomando decisão por ti e que eu não vou te representar, e tu não vai te sentir representado. Então, vamos começar a dividir. Nossa, a senhora veio diferente. A gente muda. Mas essa questão das entidades de classe tem uma vitória pessoal que eu acabo não jogando confete porque eu sou muito de trabalhar e menos de me promover. Mas a gente conseguiu, através de um deputado federal gaúcho, que quando a coisa é boa a gente diz o nome, né? Diga o nome. Pode dizer? Diga. Engenheiro agrônomo Afonso Ram, a gente conseguiu lá de Bagé. Ele já foi vice-presidente da entidade de classe de lá, da ABEA, que é a Associação Bagense de Engenheiros Agrônomos. E ele, então, eu pedi pessoalmente a ele para que ele tirasse da gaveta um projeto de lei, que é o 617 de 2019, que diz para retornar, através de lei federal, o repasse das ARTs em até 10% para as entidades de classe. Olha, claro. Então, isso já andou. Eu pedi para ele em final de fevereiro do ano passado, 1º de março, que ele esteve num evento lá em Brasília, que a gente vai repetir mês que vem. Eu pedi assim, Nancy, o que tu quer que eu abrace? Aí eu peguei a nossa cartilha parlamentar, circulei o projeto de lei, eu disse, se tu pegar o microfone
E disseram isso aqui, tu vai ganhar voto de todo mundo. E ele, deixa pra mim. Isso aqui é fácil. Ele foi presidente, vice-presidente de entidade de classe, então Sim. ele domina o assunto. Claro. Foi pra lá, nossa, foi ovacionado. Aí eu pensei, de novo, não vai dar em nada. Isso aí eu pedi, pior, que eu pedi na frente de todo mundo, vai sobrar pra mim essa conta. De novo, lembra do desacreditado. Adivinha se já em março ele já não tinha movimentação. Olha aí. Em resumo, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça em novembro e agora já está pronto para ir para o plenário. Que show. Então, assim, isso vai ser muito bom, porque aquelas continhas básicas que as entidades de classe têm que pagar, a minha entidade de classe ali em Esteio, se ela não está dentro do guarda-chuva da inspetoria, ao contrário da SERGS e de outras entidades, a SEACA de Canoas tem uma sede própria, tudo com engenheiros e arquitetos, né? Essas que eu estou citando. Sim. Se não está dentro da estrutura física da inspetoria, que não precisa pagar água, luz, telefone, internet, não tem como sobreviver. Sim. É verdade. Porque não tem hoje nenhuma renda e tudo que hoje ela pega dinheiro do CREA tem que ser via... Tu tem que trabalhar para aquilo. Tu tem que te debruçar. Quem é que vai ler o edital do CREA? Tá. Beleza. É que nem trabalho em grupo. Sim. Tá, e quem é que vai fazer o projeto? Tá, a gente vai pegar aqui para fazer uma revista. A gente vai pegar a EARV, lá de Bento Gonçalves, é um case de sucesso. Uhum. Porque o pessoal faz quase que uma mini casa-cor lá em Bento. Então, eles pegam todo o dinheiro, tipo 40, 50 mil, e investem tudo num evento naquele ano. Ao passo que outros olham e pensam, não, eu vou pegar esse aqui para uma palestra. Eu vou pegar 30 mil do CREA. E esses 30 mil eu vou pegar 5 para uma palestra, vou fazer uma parceria aqui com os bastidores da Vitória e vou aqui destinar a cota ali, acerto com eles de tanto. Fica a dica para se aproximar das entidades de classe, para oferecer esse espaço de divulgação para elas. Olha aí, você... Presta atenção. Primeira mulher presidente do CREA do Rio Grande do Sul. Olha a ideia que ela teve, gente. Venha fazer contato conosco. Isso aí. Eu sei que tem lá em Santa Rosa, o pessoal da entidade de classe lá, eles fazem uma parceria com a rádio local de um programa semanal para falar de pautas ali de quem está representando a entidade de classe no conselho do plano diretor, na questão de projetos que estão, sei lá, desenvolvendo no município e que os profissionais fazem parte, os profissionais da entidade de classe que estão, por exemplo, no Conselho do Meio Ambiente. Enfim, é um programa semanal. Tem como usar Isso o é dinheiro do importante CREA. porque o que acontece? A gente que trabalha com política, seria bom que a sociedade entendesse, isso é um dos objetivos do programa, que fazer política não significa somente votar para vereador, para prefeito, para deputado, né? Sim. Porque fazendo política de classe, de conselho, a gente vai impactar positivamente na sociedade, com certeza, Isso aí, né? isso aí. Então, E esse dinheiro está ali para ser usado. É. Não Sim. foi por questões aqui de que acabaram prejudicando as entidades de classe, Sim. né? De quem vem de entidade de classe e nunca se destinou tanto dinheiro para entidade de classe. Uhum. Só que as entidades de classe foram boicotadas pelo próprio sistema. Para não dizer outra coisa. Não vamos surpreender. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Elegantemente a gente fala assim. Depois, quando terminar o programa, a gente conversa sobre os assuntos mais assim aleatórios. Mas, prosseguindo aqui, quem é a cidadã Nancy Walter? Eita. Bom, eu sou aqui de Porto Alegre, né? Nasci na Zona Sul, por isso que a gente estava falando ali do acampamento do engenheiro, e toda vez que tem alguma reunião da Sociedade de Engenharia, eu ir para lá, para mim é uma nostalgia, que eu nasci ali pertinho. Hoje eu moro em Esteio já faz 27 anos, né? Uma cidade que me adotou, eu adotei. Gosto muito de morar lá. Fico extremamente braba e defendo a cidade. Eu acho que a gente nunca deve falar das coisas que fazem parte da gente ou a gente, né, faz parte daquilo. Então, enquanto eu morar em Esteio, mesmo depois, assim como Porto Alegre, não costumo falar mal. Fiz 50 anos recentemente e sou casada também com engenheiro civil e sempre digo que nós fizemos os 2 melhores projetos, mais bem acabados, sem a RT, que foram os nossos filhos, né? Eu sou mãe de uma arquiteta e urbanista e logo, logo a engenheira civil, a Vitória,
que abraçou aí um desafio de estar como secretária de... A Vitória. A Vitória, olha aí, falando na Vitória, coincidência. É. Ela está como secretária municipal de urbanismo da cidade que a gente reside, né? É uma baita, assim, um baita desafio que ela abraçou. E não sou filiada a nenhum partido político, né? E sou mãe também do Pedro, o nosso caçula, 21 anos, que está a 8.000 quilômetros de mim. Opa. Ele estuda em Portugal e está fazendo a graduação lá, acho que dificilmente ele volta. É o único da casa que não escolheu as exatas, ele foi para a área das humanas. E, enfim, eu acho que sou uma pessoa, me descrevo como uma pessoa talvez obstinada, extremamente comprometida, sou extremamente exigente comigo mais do que qualquer outra pessoa, gosto muito de trabalhar, durmo 4 horas por noite, por mim eu não parava nem para comer, eu acho que tem coisas ali, o que eu puder, e estou sempre pensando, enquanto eu durmo eu acho que eu estou pensando, e uma coisa que me aborrece muito, mas muito mesmo, assim, é a injustiça. Eu acho que a gente veio a esse mundo aí, sei lá, cada um com um papel, cada um para fazer alguma coisa. E a gente não pode cometer injustiça com ninguém, em nenhuma situação. Então, já apartei briga de rua, já fiz cada coisa aí de situações. Eu acho que enquanto a gente se importar com pequenas situações, com qualquer pessoa, seja onde for, o dia que a gente não se importar mais com isso e achar que tudo é tão simples, né? Ou que aquilo é tão normal, eu acho que a gente perdeu alguma coisa. Então, fui uma mãe extremamente exigente com os filhos, mas eu acho que filhos é uma responsabilidade. A gente bota 2 pessoas no mundo que elas vêm aí para agregar, elas não podem vir aí para incomodar os outros, né? Então, sei lá, eu acho que isso é um pouco do que eu sou. Eu adorei. Muito bem. Não sei muito me descrever, acho isso muito complicado. Mas tá ótimo. Nancy, na verdade, eu queria agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço, adorei. Dizer que foi um privilégio te conhecer pessoalmente. Olha, tu me surpreendeu. Que Tá? bom. Positivamente. Até porque eu não certeza. tenho acompanhado muito o sistema, porque saímos do sistema, né? Mas que bom que o CREA está nas mãos de uma pessoa como tu. Meus parabéns. Olha, vamos dizer assim, sou teu fã. Tá? Querido, capaz. Show de bola. Não. Acho que o sistema vai ganhar muito contigo ainda. Acho que tem muito a colaborar com o sistema ainda. Obrigada. Viu? São seus olhos generosos. Adorei também, és uma política nata. Querendo entrar na política, fale com a gente, né? Porque vocês são muito sensacional, generosos. tu és uma excelente gestora, Não, então... vocês são muito generosos. Foi muito Deixa bom esse aí, bate-papo. então, o microfone para tuas considerações finais. Eu adorei. Eu confesso para vocês que eu estou abrindo a agenda hoje. É o meu primeiro compromisso, né? Desde que eu voltei aí em janeiro. Semana passada foram as primeiras sessões plenárias, né? O Sérgio, que já participou do sistema, sabe o quanto isso é importante para o ano, para a gestão. A gente definir aí o primeiro e segundo vice. Eu acho que a gente não precisa, nós podemos não concordar uns com os outros, mas uma coisa é fundamental: a gente tem que se respeitar. Então eu levo isso muito a sério, né? As pessoas, elas precisam se respeitar mais. Não importa a função que tu ocupe. Então esse ano para mim vai ser um ano mais tranquilo. Ano passado foi um ano muito complicado. Dos 27 CREAs, né, eu fui a única que tive aqui uma oposição que ficou nesses 90 dias. Então a gente precisa estar aí, a gente está no mesmo barco. A gente pegou o mesmo bilhete. A gente está no mesmo voo, na mesma embarcação, e a gente tem que ter os mesmos propósitos num conselho profissional. A gente quer que a nossa profissão esteja no topo, não importa qual. Cada um quer ser valorizado. E as pessoas que não pensam dessa mesma forma dificultam muito o trabalho de quem está aí para trabalhar. Então, eu só quero realmente, não é fazer a diferença. A gente já está fazendo a diferença se doando, mas a gente não pode estar sozinho. Então, assim, a minha expectativa esse ano é que as pessoas sejam um pouco mais colaborativas. Foi muito difícil o primeiro mandato. Eu não sabia o quanto seria difícil. Mas se foi tão difícil, por que tu foi de novo? Pelaquela fala da Martina. Eu permanecerei. Isso aí. Então, gente, assim, ó, eu adorei vir aqui, tá? Foi bem complicado eu sair do CREA, eu quase cheguei atrasada aqui,
mas eu sabia que isso ia ser muito bom. Então, fica aqui a dica, né? Eu acho interessante reforçar Legal. para as entidades de classe aproveitarem esse espaço. Esse espaço aqui de vocês é muito bom, tem condições, tem nosso sistema, né? O CREA oferece esse aporte financeiro. Talvez falta essa divulgação, essa aproximação com vocês, né? E o nome aqui, vocês já viram que tem um significado especial para mim. Então, para mim, foi uma grata satisfação aqui participar. Estou sempre legal, à disposição. Muito obrigada. E se você ficou com a gente até esse momento, então tá na hora de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Nos siga também nas nossas mídias sociais e até a semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências. Preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.